relationship with Wilhelm Flusser's universe has been long in the making, but in the course of the years I got caught up more and more in his fascinating multilingual thinking. My first contact dates back to the late summer of 1992, nearly 30 years ago. I had met with a friend near Zurich's main train station before going on a trip. We went for a walk in the city and came across a bookshop that is now closed. In the store window there were a few black and white pictures, books and newspaper clippings dedicated to a philosopher that was all the rage in Germany and Switzerland at that time, an elderly bald man with the white beard of a biblical prophet, 2 pairs of glasses, one strangely pushed up on his forehead. He had lived in Brazil for several years. A fleeting encounter shortly before departure. The reference to Brazil, a country to which at a certain point I wanted to emigrate myself, was the essential detail that kept my interest alive. The second meeting, a few years later, was initiated by Flusser's image theory, which I used to decipher the common photographic and textual universe of Leonore Mao and Hubert Fichte, about whom I had written my PhD 10 years earlier. Fichte had often traveled to Brazil and written extensively on Afro-American syncretism. It wasn't until a couple of years later that I discovered Flusser had much more to offer than just an original image theory, and that his way of thinking was deeply related to mine. In July 1998, I met Edith Flusser in the archive in Munich. Looking through the typescripts, I realized that Flusser had lived consistently between languages, systematically self-translated his text, and tried to develop an all-encompassing translation theory, a kind of meta-theory that included art, philosophy, and literature. Flusser had lived a life in translation like Vladimir Nabokov, that I was also reading at the time. Both writers were exiles and both wrote in different languages. They were translingual writers, as you would call them today. The encounter made me realize my own existential and intellectual habitat. I discovered a congenial way of thinking that generated a specific attitude towards life. I decided to write a habilitation, that is a postdoctoral lecture qualification about the notion of translation in Wilhelm Flusser's work. Little did I know at that time that despite his enormous success, Flusser was still not considered scientific enough in the German academic community. This has fortunately changed in the last few years. In 2001, I organized an international Flusser symposium on the Monte Verita in Ascona, and in 2005, after an unsuccessful attempt with the Faculty of Media Theory at the University of Weimar, I finally published my monograph, Philosophieren zwischen den Sprachen. I had preferred not to sacrifice my passionate relationship with Flusser's work for a possible academic career. I'm still very glad that I took this decision. In the same year, I founded the multilingual online journal Flusser Studies, which has published 31 issues so far. The next 2 projects were a trilingual Portuguese-German-English introduction to Flusser's thinking and a bilingual Portuguese and German biography, both written together with Gustavo Bernardo. Flusser's thinking has spilled over into other areas I have been exploring in the last few years: landscape theory, translation and metaphor theory, as well as multilingual writing. But he has also played a role in my book on clouds, and he has re-emerged in the project I'm pursuing right now, A Philosophy of the Wind. The online journal, the introduction and the biography are an attempt to keep Flusser's intellectual and existential legacy alive, 30 years after his sudden disappearance. His refusal of a limited, crippling, ideological, nationalist view of the world, his radical multilingualism and uncompromising pluralism, his light-footed, inspiring and thought-provoking essays, his praise of a dialogical, creative existence grounded in a form of cosmopolitan nomadism. In the wake of recent migratory movements and the COVID-induced global pandemic with their socially divisive effects, some of the dangerous ideologies that disrupted Flusser's personal life and forced him into exile have dangerously re-emerged. Wilhelm Flusser's extraordinary, eventful life is also a portrait of the 21st century in all its contradictions, and a courageous attempt to overcome them. In this sense, the preservation and diffusion of his legacy are more important than ever. Well,
Olá pessoal, é a minha saudação a todas e todos. Eu não vou falar aqui agora de coisas muito teóricas não, mas eu queria fazer desse meu depoimento uma espécie de relato sobre o meu encontro com o Flusser, infelizmente não em termos pessoais, em termos da influência que eu tive do pensamento dele, e é uma história que começa ainda no início da década de 1980. Eu era um aluno do curso de graduação em filosofia, quando eu vi um dia numa livraria o livro Naturalmente, que tinha saído então há pouco tempo, e eu era muito interessado nessas questões do conceito de natureza. Foi inclusive o trabalho de mestrado que eu vinha fazer depois, foi sobre o conceito de natureza em Marx. Então eu comprei esse livro, li, fiquei muito interessado, né? Mas enfim, a figura do Flusser não tinha me atraído tanto assim. Alguns anos depois também achei numa livraria esse livro, Pós-História. Essa edição hoje é uma edição histórica que não existe mais. E comprei esse livro e li. Confesso que então sem muita atenção, mas enfim, o autor já, digamos, até meados da década de 1980 já era um conhecido meu. Depois, nesse meio tempo, eu fui fazer meu doutorado na Alemanha, e que foi sobre Theodor Adorno, e durante muito tempo eu praticamente não tive contato nenhum com a obra do Flusser. Acontece que em 1998, 99, foi lançado essa coletânea aqui, Ficções Filosóficas, com vários textos, a maioria deles publicados na imprensa brasileira pelo Flusser, e um jornalista conhecido meu na época me pediu para fazer uma resenha desse livro para publicar no jornal em que ele trabalhava na época, O Tempo, e foi uma espécie de reencontro com o Flusser. Então, no final dos anos 90, eu li o livro com muita atenção, fiz a resenha, uma resenha curta, né, de jornal, e pouco tempo depois eu fui para a Alemanha de novo, e dessa vez como professor convidado no âmbito de um projeto que eu tinha com colegas alemães que eram muito interessados na teoria dos média, né? As teorias da comunicação, inclusive do ponto de vista de uma filosofia da comunicação, né? Isso foi entre 2000 e 2004, mais ou menos. Eu tive várias vezes na Alemanha e eu percebi que muitos desses colegas com quem eu dialogava, né, em termos teóricos, eles tinham o pensamento do Flusser em alta conta, não é? Então, desse período, por exemplo, eu fiquei conhecendo a bibliografia que então estava disponível, né, na Alemanha. Por exemplo, esse livro aqui, Medienkultur, que tem vários ensaios mais curtos, muito interessantes. Esse outro, Kommunikologie, que tem inclusive um tratado, o único tratado propriamente dito que o Flusser escreveu, né? Umbruch der menschlichen Beziehungen, né? Sobre assim, uma transformação radical nas relações humanas. E depois disso, eu sempre me dediquei cada vez mais aí ao pensamento do Flusser, e muito em função de demandas que eu fui tendo e tal. Mais ou menos do final da década de 2000 já em diante, eu tive essa ideia de escrever um livro, né, sobre a obra do Flusser, e eu peguei exatamente aquele tópico que era aquilo que mais me atraía na obra do Flusser, que era exatamente o seu conceito de pós-história, né? Então, durante alguns anos, né, em virtude de outros compromissos acadêmicos, eu fiquei trabalhando nesse livro, que finalmente foi lançado em 2012, né, que é Pós-História de Wilhelm Flusser, Gênese, Anatomia e Desdobramentos. Eu estou falando só em termos até agora, a minha produção sobre o Flusser em termos de livro, esse livro, mas eu tenho assim bem mais
uma dezena, mais de dúzia de artigos sobre o Flusser, não só em português, mas em inglês e alemão também, e continuo trabalhando. Eu vou encerrar agora, que o meu tempo já está vencido, mas só dizendo que eu estou trabalhando num projeto agora, num livro, que é exatamente sobre os pontos de contato e de diferenciação muito radical, que usar também, né, entre o Flusser e o Adorno, que é outro autor aí que sempre foi uma referência muito importante para mim. Então é isso por hoje, gente. Muito obrigado, um forte abraço para todos e todas. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Petrônio, sou escritor, filósofo, pesquisador, sou professor titular aqui da FAAP, em São Paulo, e vinculado ao Centro de Pesquisa, Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC aqui de São Paulo também. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer muito ao convite do Eugênio Lacerda e também ao Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, né? Muito bom estar aqui, presente, com esse pequeno depoimento, essa minha pequena contribuição em torno das comemorações e das reflexões sobre a obra de Wilhelm Flusser, né, que vocês organizaram nesse colóquio. Eu vou falar um pouco, assim, rapidinho do que eu tenho feito com meu colega Rodrigo Maltz Novaes. Nós temos organizado as obras completas do Wilhelm Flusser pela editora Realizações, e esse é um trabalho que tem sido muito prazeroso, assim, muito desafiador também, porque nós temos aí previstos, né, para até os próximos anos, de publicar as 19 monografias do Flusser, ou seja, os 19 livros acabados, fechados, né, de Flusser, muitos dos quais já foram publicados, mas alguns deles totalmente inéditos, como é o caso do Gerações, o último juízo que nós publicamos, né, como um disparador da coleção, da biblioteca Wilhelm Flusser, e justamente porque tem muito interesse nesse material e nesse livro, que ele era totalmente escrito em português e escrito integralmente inédito, né? Então, eu e o Rodrigo Maltz, nós tivemos alguns critérios, né, para organizar essa obra, fizemos várias revisões, retificações, coisas que o Rodrigo descobriu também nos arquivos Flusser, né? Na verdade, ele é um pesquisador de muito tempo do Flusser, ele trabalhou nos arquivos Flusser de Berlim, e ele que ajudou a organizar toda essa linha do tempo dos arquivos Flusser, né? E aí nós seguimos essa da produção, né, das obras de Flusser. Então nós temos seguido para essa edição essa ordem, digamos, que o Rodrigo chama, que o Maltz chama de arquivística, e que nós podemos chamar de cronológica. Ou seja, de pensar os livros do Flusser não em função das datas em que eles foram publicados, mas sim em função da escrita desses mesmos livros. Isso tem um motivo para nós fazermos isso. Nós acreditamos que às vezes há um certo desencaixe, uma falha de compreensão dessa organicidade do pensamento do Flusser, em decorrência dos diversos livros que foram publicados, antologias, arranjos de ensaios em torno de temas diversos, né, que não eram temas dados pelo próprio Flusser, publicados em datas diferentes, em momentos, em línguas diferentes, né, como você sabe, o Flusser escreveu em 4 línguas, português, francês, inglês e alemão, e aí então isso gerou uma certa dispersão nessa produção flusseriana, e nós estamos tentando corrigir isso e colocar isso dentro dessa organização cronológica da produção. E aí, ao fazê-lo, nós percebemos, né, e fica muito claro, algo que, no fundo, eu já sempre acreditei, o Rodrigo Maltz também acredita, isso foi uma convergência muito boa entre nós, que existe uma profunda organicidade do Flusser. Isso é a primeira tese, um dos primeiros pontos que eu queria trazer aqui nesse depoimento, né, e que vai desde a investigação que é fenomenológico-existencial final dos anos 40, ali dos anos 50, até a teoria da mídia, né, e a teoria, quase que nós poderíamos dizer, a teoria da hominização, né, a partir do livro do Flusser intitulado Hominização, que é um dos últimos que nós vamos publicar, que foi escrito em alemão. E aí, antes mesmo desse Hominização, todos os ensaios, conferências dele sobre a comunicologia, sobre teoria da mídia, sobre as imagens técnicas, as tecnoimagens, né, o elogio da superficialidade, também a questão da fotografia, isso também como um aparelho, né,
científico, epistemológico, que dá ensejo a essa obra brilhante, que é a Filosofia da Caixa Preta de Flusser. Então, toda essa parte que é da teoria da comunicação, né, o que eu sinto, e daí já falando um pouco mais em meu nome, mas eu sinto que eu e o Maltz nós compartilhamos dessa mesma premissa, toda essa parte do Flusser que ela vem ali dos anos 80, né, 70, depois 80, e que se tornou mundialmente conhecida, e é por onde o Flusser é mais conhecido no mundo, essa parte da teoria da mídia e da comunicação, ela tem sua raiz num projeto que já está muito bem esboçado na investigação existencial fenomenológica de Flusser, e que no fundo está ali, no Gerações. Né? No fundo, Gerações não é nada mais do que um livro, é uma arqueologia do pensamento moderno, da ciência moderna, do pensamento da filosofia e da ciência modernos. Né? O Maltz descobriu um documento curioso que mostra que o Flusser teria assistido a uma conferência de Foucault, aqui na USP, Maria Antônia, em São Paulo, no momento em que ele já estava trabalhando nesse projeto do Gerações, então não quer dizer que ele tenha sido influenciado pelo Foucault, no fundo é como se houvesse ali um paralelismo de pensamento, e então ali já existe já uma arqueologia dos saberes da ciência moderna a partir do método fenomenológico existencial. Né? E isso está inscrito também no Língua e Realidade, está inscrito nas primeiras obras, está inscrito, né, esse método fenomenológico está também no História do Diabo, nesses livros aí que demarcam o começo da reflexão crítica flusseriana, e também é o momento em que ele está se havendo com, né, Wittgenstein, Heidegger e Husserl. Então, isso são os três grandes pilares, né, ou eixos de estruturação do pensamento inicial de Flusser. E, claro, ele vai também um grande leitor da cibernética. Então, nós temos nos arquivos Flusser, que tem mais de 30 mil páginas, e que depois da publicação das 19 monografias nós vamos trabalhar nesse arquivo, há coisas riquíssimas, né? Só a correspondência dele com Milton Vargas tem aí, são algumas páginas, né, desse tamanho, né, algumas pastas desse tamanho. Então, nós temos aí um material muito grande, né, a correspondência dele com a Dora Ferreira da Silva, que eu acompanhei um pouco de perto, quando eu estava organizando as obras completas do Vicente Ferreira da Silva, também por conta da interlocução que eu tinha com a Dora, e ela falava bastante das trocas que ela tinha com o Flusser. São um pouco menores, porque o Flusser eles compartilharam, se frequentavam, visitavam uns aos outros aqui em São Paulo. Então, as cartas elas surgem mais quando o Flusser já estava na França, e aí passa a se corresponder mais com a Dora, né? E aí o Vicente já tinha morrido. Mas, então, esse ambiente todo, né, aqui no começo, e esse interesse dele por esses três grandes matrizes, a gente pode dizer assim, do pensamento da filosofia do século XX, é daí que ele vai desentranhar uma teoria das mediações e dos meios, que essa que é a minha tese, né? A minha leitura do Flusser passa muito por uma teoria dos meios e uma teoria das mediações. E, no fundo, é isso que a gente chama de teoria da mídia, no sentido mais forte, né, do termo, e não mídia entendida simplesmente como novas tecnologias, porque as novas tecnologias são só uma pequena faceta mínima do que seria uma teoria, uma mediologia, ou, nos meus termos da teoria que eu tenho desenvolvido, uma mesologia, uma teoria dos mesons, ou seja, dos meios, que tenta compreender o fenômeno da mediação e dos meios como um todo, de um ponto de vista ontológico, epistemológico, até mesmo cosmológico, né? Então, o Flusser é um autor muito rico nesse sentido, ele nos dá muitas pistas, um autor muito intuitivo, muito potente, cheio de intuições, de lampejos, né, e de insights brilhantes, um ensaísta também incrível, né, muito impressionante. A gente vê um autor, né, um judeu imigrado que escrevia em outras 3 línguas, para a qual o português não era a língua materna, e ele tem a desenvoltura que ele tem para se tornar um dos maiores ensaístas de língua portuguesa, né, escritores de língua portuguesa, de ensaios escritos em língua portuguesa, independente de serem do Brasil ou não, né? Também em Portugal, ou seja, de expressão de língua portuguesa. Então, mais ou menos um pouco essa diretriz, assim, eu estou tentando sintetizar bastante as pesquisas que eu tenho feito, e também de pensar qual que é a importância desse projeto, dessa nova organização das obras completas de Flusser. Então, assim, colocando-se dentro dessa perspectiva arquivística, cronológica,
nós conseguimos ver o par e passo, né? E ver assim as mudanças, as nuances e tudo mais. E nós conseguimos ver até coisas que pareciam que seriam bastante surpreendentes, como um livro que é um dos meus favoritos, o Vampiroteutes Infernales, né? Um dos livros que eu gosto mais de Flusser, que é uma fábula filosófica, como ele mesmo diz. E nós vemos aquele livro como um livro ali desgarrado, né? Ele compôs o livro junto com Louis Beck, aquele naturalista francês, que era seu amigo, interlocutor com ele na França. E aí ele fez os desenhos, né, do Vampiroteutes, do animal marinho, abissal e tudo mais. E esse livro ele parece que é meio desencaixado. A gente tem às vezes dificuldade de encaixar alguns processos, algumas mudanças, né, do pensamento de Flusser. Mas aí, tendo em vista essa noção dessa continuidade, nós vemos ali, né, que o que o Flusser está fazendo no Vampiroteutes, ele está fazendo também, aplicando o método fenomenológico, mas já levando esse método às consequências mais radicais, que é o próprio questionamento da centralidade do humano. Então ele consegue pensar em processos heterogêneos que não têm a ver com o humano, desloca totalmente o ponto de vista do humano para construir a sua nova teoria comunicativa, cuja base é exatamente essa de não advogar pela centralidade do humano e pensar um tipo de comunicação distribuída, ou de inteligência distribuída, de consciência distribuída. E aí entra no meu ponto final, aqui já para concluir esse breve depoimento, que é também o interesse que eu tenho tido e tenho desenvolvido nas minhas pesquisas de atualizar o Flusser em relação a pensadores e a filosofias e a linhas vertentes do século XXI. E aí nós ficamos surpresos, né, de ver como algumas questões que Flusser estava mencionando e desenvolvendo ali final dos anos 40, ele já tinha essas intuições em documentos. Nos anos 50 ele estava pensando em aparelhos, programas, programações, né, os funcionários que funcionam dentro de sistemas operacionais, né, os jogadores que jogam dentro de sistemas de programas pré-programados, e que isso, na verdade, praticamente o mundo inteiro tem falado isso hoje em dia em termos de algoritmos, e tantos autores que estão aí muito famosos e ventilados e tudo mais, que no fundo eles estão aí repisando trilhas que foram abertas pelo Flusser em língua portuguesa, no Brasil, ou seja, em um país na periferia do capitalismo, e é por isso que eu fecho aqui meu depoimento, de nós precisamos estudar os filósofos e os pensadores de língua portuguesa, dessa tradição maravilhosa, incrível da tradição lusófona, que muitas vezes eles são marginalizados dentro do cânone, inclusive dentro das próprias universidades brasileiras, mas é daí que a gente pode tirar insumos e potência para gerar pensamento novo e pensar a partir daquilo que nos concerne dentro de uma visão geopolítica do mundo que nós não podemos nunca esquecer. Tá bom? Então é isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar e quero muito ver as comunicações e as produções e tudo mais que tenha sido dito e produzido e veiculado nesse colóquio. Tá? Um grande abraço, até mais. Na sua autobiografia filosófica, Bodenlos, na parte intitulada Diálogo, Flusser faz referência a terraço, indicando o espaço da sua residência em São Paulo, na qual se reunia com os jovens amigos dos seus filhos. Como colega e amigo no curso colegial da sua filha Dina, foi no terraço que se iniciou, em 1959, o meu contato e convívio com Flusser. Relatei este contexto inicial e seus desdobramentos no prefácio que escrevi para o seu livro, A Dúvida, publicado em 1959 pela editora Relume do Mará. Na conclusão do prefácio, evoquei a metáfora socrática do vento, de que se valeu Hannah Arendt em The Life of the Mind para descrever a atividade do pensar. Sentimos, mas não vemos o sopro dos ventos do espírito. Acrescentei flusserianamente no prefácio que tanto em hebraico ruach quanto em grego pneuma,
Uma mesma palavra designa vento e espírito, para pontuar que os ventos do sopro do espírito flusseriano eram invisíveis, mas ainda assim o que eles faziam e fazem é manifesto e sentimos a sua proximidade. Esta proximidade irradiadora que está sendo celebrada no centenário do seu nascimento, no âmbito do 12º Colóquio Tobias Barreto de Filosofia Luso-Brasileira, que tem entre as suas muitas e válidas razões o alcance que Flusser atribuiu e desenvolveu sobre a dimensão filosófica do poder criador da língua portuguesa. Para mim, essa dimensão tem, além do mais, o peso adicional da legitimação cultural, das atividades que empreendi como chanceler do Brasil em prol da CPLP e da amplitude irradiadora e criativa da lusofonia no plano universal. Dito isto, como explicitar o significado da presença, no sentido forte do termo, de Wilhelm Flusser? Flusser foi um pensador movido por uma intensidade intelectual sem descanso. Não apreciava a conversa de todo dia e repelia com vigor a conversa fiada. Buscava e se empenhava num diálogo autêntico que, cito, multiplica, ramifica, desdobra e especializa o pensamento, e que se expressa na sua obra e que permeia o seu magistério e o seu relacionamento com seus alunos e interlocutores. O que não dizer que não tivesse humor e uma dimensão lúdica, por exemplo, um texto, uma conferência do Arcanjo Gabriel, que publiquei na revista do 11 de agosto, dos alunos da Faculdade de Direito de São Paulo, e que está inserida no seu volume Ficções Filosóficas, e que é o jogo entre corpos e espíritos. Por isso, Flusser, em geral, com ironia ou com seriedade, questionava e provocava. Apreciava, no retrato que dele fez Samson Flexer, o ponto de interrogação sugerido no seu rosto, que indicava a sua afinidade com o pintor e que apontava para as respectivas modalidades de ser no mundo e de estar no mundo. As circunstâncias da vida fizeram com que Flusser tivesse, em profundidade, o sentimento do absurdo de ser jogado no mundo, Geworfen, que integra o arcabouço da filosofia heideggeriana. Daí suas afinidades com Kafka e a sua avaliação, que, esperando por Kafka, revela que, cito, o progresso do pensamento é o caminho para dentro da hierarquia do nada. Daí, igualmente, as afinidades com Heidegger, como um reformulador da fenomenologia que o marcou no seu empenho de ir às coisas mesmas. Flusser, como ele escreveu, existencializou Heidegger, em contraste com Vicente Ferreira da Silva, seu amigo e parceiro de reflexão, que o ontologizava e, simultaneamente, politizava. Para Flusser, como para Heidegger, em Ser e Tempo, realidade é resistenciabilidade. Para Flusser, Dona Edith, sua esposa, interlocutora e companheira de vida, foi o fio terra com a realidade, desde quando ela o resgatou de Praga para a vida, salvando-o do nazismo e indo primeiro para a Inglaterra e, subsequentemente, contribuindo para ele radicar-se com a sua família no Brasil. Flusser integra a família intelectual dos grandes carnívoros. Daí a amplitude da sua cultura e dos seus conhecimentos. Não ruminava. Devorava livros e ideias com liberdade, antropofagicamente, para fazer uma analogia com o modo de pensar de Oswald de Andrade. Não era, academicamente, um pensador bem comportado.
afeito à leitura cuidadosa dos textos e à precisão das citações. Provocava, com a criatividade da sua imaginação filosófica, que se movia em múltiplas direções. O essencial em Flusser era a sua atitude polêmica de contraste e de confronto. Foi o que o senhor observou Milton Vargas, que dele foi muito próximo, que relata que nas suas conversas com Flusser, essas eram polêmicas e estimuladamente contraditórias. Numa carta que ele me escreveu da Grécia, em 1 de 6 de 71, reiterou, invocando o fragmento de Heráclito, que a sua forma mentis era polêmica. Instigava, provocando na sua linguagem escrita, e provocava e instigava ainda mais na exposição verbal dos seus pensamentos com o incomparável virtuosismo de suas palavras, valendo-se do excepcional domínio que tinha do português e, igualmente, da dramaticidade de seus inusitados gestos, que dele fez um extraordinário conferencista e professor. Fazia parte da sua persona ser, ao mesmo tempo, autor e ator. Não é por acaso que escreveu Gestos, publicado póstumamente em 2014, que integra a sua reflexão sobre a comunicação. Faço registro que, numa carta que me escreveu da França, em 25 de 5 de 75, já ele vivendo na Europa, e comentando um artigo que eu tinha escrito sobre origens do totalitarismo de Hannah Arendt, reiterou a importância que atribuía à The Human Condition. Dizia que pretendia reformular, em termos fenomenológicos, as 3 maneiras de estar no mundo: labor, work, action, analisados por Hannah Arendt. Essa reformulação, bom exemplo da sua devoração antropofágica, propunha reservar o termo gesto para ação, vendo numa teoria do gesto a que estava se dedicando a disciplina interpretativa das manifestações fenomenais da liberdade. Agir provém de agere, latim, pôr em movimento. Conjuga-se com gerere, trazer, cujo particípio passado, gesto, recheia de conteúdo uma teoria do gesto. Foi o que observei na minha carta-resposta a ele, em 75. É o que me permite hoje dizer que, pela conjugação das palavras e dos gestos, Flusser, na sua persona, exercia com liberdade a atividade do pensar, do qual fluía o vento do seu espírito. Persona é o que nos identifica no espaço público, ainda que não nos defina, como observou Hannah Arendt ao receber em 75 o prêmio Sonnen. Esclarece ela também que atrás da máscara que indica o papel do ator na peça soa personare, a voz individual do ator. No caso de Flusser, soava o autor, dele fluindo, como apontei, o vento do seu espírito. A narrativa e a experiência são meios de alcançar a compreensão das coisas, como destacava Hannah Arendt, e a articulação da lembrança, por meio de um parar para pensar, confere à narrativa um poder esclarecedor e redentor. É o caso, na minha percepção, de Bodenlos, Sem Chão, o título da autobiografia filosófica de Flusser. Esta começa, depois de uma introdução, explicando e atestando a sua experiência de falta de chão, com uma análise de Praga, entre 2 guerras, onde nasceu e viveu até os 20 anos. E se encerra num capítulo que reflete sobre o seu caminhar em Praga, quando a ela voltou pela primeira vez, em 1991, para proferir uma conferência no Instituto Goethe, e morreu no dia seguinte nas cercanias da sua cidade natal, num acidente de carro,
como também morreu seu amigo Vicente Ferreira da Silva. É o que me leva a evocar um poema de Eliot em 4 quartets, que se inicia In my beginning is my end, e se encerra In my end is my beginning. No caso de Flusser, isso não se circunscreve ao tempo cronológico do seu nascimento e morte. Bodenlos explicita, como revelava a obra de Guimarães Rosa, que Flusser, com toda razão, muito admirava, o poder criativo da língua portuguesa. Dizia Guimarães Rosa que contar é muito dificultoso e que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. Bodenlos revela no dificultoso do seu contar como um ser jogado encontrou o caminho existencial do seu projeto na reflexão sobre a língua, na teoria da comunicação, nos desafios da tradução e na filosofia das novas mídias. Flusser registra que era domiciliado em no mínimo 4 idiomas e se via desafiado e obrigado a traduzir e retraduzir tudo o que eu tenho para escrever. As línguas foram na seguinte ordem: alemão, português, inglês e francês, as quais estavam ao seu alcance pelos seus excepcionais dotes de poliglota. Foi criado na cultura alemã, da qual participava. Um alemão da alta cultura, mas um alemão de Praga, na qual estava subjacente, segundo ele, o impacto contínuo e estranho do tcheco, primeira língua de Flusser, como ele pontua na sua análise de Kafka, para enfatizar como a linguagem de Kafka realça a mensagem do estranhamento do absurdo. Observava assim que existe um clima de Praga, que é uma cidade de fronteira, assim como existia um clima de Paris. Flusser se viu obrigado, pelas circunstâncias da vida, a transpor fronteiras e, como disse, a migração é uma atividade criativa, mas também um sofrimento, da qual pode surgir a ação. Foi o que levou a engajar-se na cultura brasileira e a engajar-se na nossa língua. Esclareceu que o engajar-se na cultura brasileira pela língua portuguesa era uma experiência distinta da de Praga, na qual as 3 culturas fundamentais, a tcheca, a alemã e a judia, formavam uma síntese na linguagem de Kafka. Flusser dominava o esplendor do português, com extraordinário virtuosismo. Na dicotomia deliberação/espontaneidade, que apontou como dilema de Haroldo de Campos, a dimensão de deliberação é forte em Flusser. É a expressão da tonalidade da sua voluntas. Um grande exemplo em Bodenlos é o uso de agente, aspas, equivalente ao man alemão e ao on francês, em substituição ao eu ou nós, como observou Gustavo Bernardo no prefácio a Bodenlos, o que às vezes funciona com sua dimensão coloquial e às vezes destoa da espontaneidade da língua. Para finalizar, Flusser equacionou, na sua obra e vida, o ser jogado pela elaboração de uma teoria da comunicação, de uma filosofia da língua, na qual estão presentes Heidegger e Wittgenstein, e das pontes que oferecem a partir da experiência inaugural do espírito de Praga. Nesse sentido, como dizia Políbio, o começo é mais do que a metade e alcança o fim. Daí a evocação do poema de Eliot, a partir do qual elaborei o fecho desta exposição. A isso acrescento que Flusser tinha muita consciência de ser judeu. O seu livro, publicado póstumamente, intitula-se Ser Judeu, é de 2014.
reúne muito dos seus ensaios escritos em português sobre sua perspectiva da condição judaica. É prefaciado por Moacir Amâncio e tem um pós-fácio do seu primo e interlocutor na matéria, David Flusser, que foi eminente professor da Universidade Hebraica de Jerusalém e grande estudioso do entrelaçamento inicial judaísmo-cristianismo com o advento de Jesus. O pós-fácio de Davi Flusser intitula-se Wilhelm Flusser, o judeu de Praga. Reza um provérbio judaico que o que os pais podem dar às suas crianças são raízes e asas. Foram as raízes auridas em Praga, no âmbito da sua família, que ensejaram, subsequentemente, as asas do pensamento de Flusser.